Olá galera, eu sou o professor Adjedan e a partir de hoje estarei aqui com vocês no Humanas em Foco para contribuirmos um pouco com a disciplina de Sociologia. Nesse nosso primeiro encontro, vamos fazer uma pequena discussão acerca do que é a Sociologia, para que serve a Sociologia e por que estudarmos a Sociologia. Vamos tentar discutir isso de forma bem dinâmica, de forma bem prazerosa, não é? A fim de desmistificarmos algumas questões acerca dessa ciência, acerca dessa disciplina, não é? Sobretudo no que diz respeito a se pensar a Sociologia como uma disciplina extremamente teórica e que, às vezes, como diz o senso comum, não serve para nada, mas a Sociologia serve e serve muito, não só para que a gente possa entender as nossas relações sociais, mas que a gente possa entender o mundo em que vivemos e desenvolvermos uma sensibilidade maior acerca desse mundo. E para isso, nós vamos utilizar basicamente dois teóricos, né, da sociologia contemporânea, que é o sociólogo polonês Zygmunt Bauman e o sociólogo Charles Wright Mills, né, na tentativa de desmistificarmos esses pormenores que existem sobre essa ciência, né? Afinal, para que serve a sociologia? Afinal, por que estudarmos a sociologia? Primeiro, a sociologia é uma ciência que nasce, né, na tentativa de se explicar uma série de transformações que ocorrem entre o século XVIII e o século XIX, principalmente a partir daquilo que divide a humanidade, o percurso da humanidade, o processo de construção das sociedades com a Revolução Industrial na sua primeira fase, né, na segunda metade do século XVIII, começando pela Inglaterra. A Revolução Industrial traz uma série de transformações políticas, econômicas, sociais, culturais e intelectuais. E essas transformações, logicamente, vão gerar uma série de inquietações, né, nos pensadores da época, na cabeça dos pensadores da época, sobretudo nos pensadores positivistas, né? E dentre esses pensadores positivistas está o primeiro sujeito que utilizou o termo sociologia, a palavra sociologia, que foi o francês Auguste Comte, né? O positivista, o pai do positivismo, Auguste Comte, que traz a sociologia, é o primeiro teórico a utilizar o termo sociologia, vinculado, portanto, à sua corrente de pensamento, à sua perspectiva teórica, que foi o positivismo kantiano, né? A princípio, as explicações sociológicas para as transformações que ocorreram a partir do século XVIII, entre o século XVIII e o século XIX, primeira Revolução Industrial e segunda Revolução Industrial, estavam vinculadas a esse pensamento positivista, né, onde se pensava que tudo que acontecia, sobretudo no que diz respeito aos fenômenos sociais, acontecia em função da própria determinação da natureza. Então, os fenômenos sociais aconteciam em decorrência da própria natureza, como se fosse a natureza que determinasse a causa e as consequências desses fenômenos. Depois, no século XIX, iníciozinho do século XIX, os novos pensadores da sociologia que vão procurar desconstruir esse positivismo kantiano vão apontar novas perspectivas acerca dos fenômenos sociais, que são, neste caso, o principal objeto da sociologia. Então, a pergunta foi: para que serve a sociologia? Para que a gente possa ter uma compreensão muito mais universalizada, horizontalizada e mais completa do que são os fenômenos sociais. Esses são os principais objetos da sociologia. E aí nós precisamos entender esses fenômenos sociais como consequência da própria ação humana e não como consequência da natureza, não como determinação da própria natureza, nos desprendendo exatamente das primeiras explicações acerca desses fenômenos, que eram as explicações
positivistas, né? Nós precisamos entender os fenômenos sociais como resultantes da ação do homem vivendo em sociedade. Uma maneira dinâmica de explicar o que é a sociologia, fugindo do tradicionalismo, fugindo do que é corriqueiro, logicamente, é sairmos, né, do tradicionalismo de apresentarmos a sociologia como a ciência que estuda a sociedade, ou a ciência da sociedade. Vamos um pouco mais além. O que é a sociologia? A ciência que procura estudar, compreender e explicar os fenômenos sociais. E o que são os fenômenos sociais? São resultantes da ação do homem vivendo em sociedade. Se fôssemos listar esses fenômenos sociais num caderno, não caberia. Nós precisaríamos, inclusive, passar talvez um ano inteiro listando esses fenômenos sociais. Por isso que nós precisamos entender a sociologia a partir do que disse Charles Wright Mills, desenvolvendo o que nós chamamos, ou que Mills chamou de imaginação sociológica. E o que é a imaginação sociológica, segundo a perspectiva de Charles Wright Mills? A imaginação sociológica é a capacidade que nós desenvolvemos a partir da apreensão das perspectivas teóricas já elaboradas, de enxergarmos aquilo que está além, ou seja, enxergarmos além do que está posto, que são exatamente as entrelinhas desses fenômenos sociais. Compreendendo os fenômenos sociais como resultantes da ação do homem vivendo em sociedade, nós passamos a descortinar as estruturas sociais que estão acortinadas pelo senso comum. É aí que a sociologia vai se conflitar com o senso comum. Ela vai trazer um aparato, uma bagagem muito mais além daquilo que o senso comum nos mostra, para que a gente possa entender o que causa os fenômenos sociais e quais são as consequências desses fenômenos para o homem, para os indivíduos vivendo em sociedade. Então, essa é a chamada imaginação sociológica apontada por Charles Wright Mills. Aprender sociologia necessariamente requer do indivíduo que se propõe a estudá-la desenvolver essa imaginação sociológica. É como se você desenvolvesse uma capacidade de linkar, de estabelecer relações entre os acontecimentos que ocorrem tanto no espaço geográfico, nas territorialidades, quanto nos espaços temporais. Ou seja, nós estamos lidando aqui com ciências que são afins à sociologia para que a gente possa ter um entendimento muito mais universalizado, muito mais amplo desses fenômenos que acontecem, que são resultantes da ação do homem vivendo em sociedade. Imagine que a nossa sociedade contemporânea é resultante daquilo que ocorre, daquilo que vem ocorrendo desde o século XVIII com a primeira fase da Revolução Industrial. E imagine a capacidade, a partir da apreensão dos estudos sociológicos, das perspectivas teóricas que vêm analisando essas transformações desde aquele século XVIII, ainda com o positivismo kantiano, até a contemporaneidade, veja a possibilidade que nós vamos ter de estabelecer relações, de linkar aquilo que acontece na contemporaneidade, enquanto resultante da ação do homem vivendo em sociedade, com aquilo que acontecera no passado, com aquilo que acontecera lá pelos idos do século XVIII, já que essa sociedade que nós estamos emaranhados na contemporaneidade é resultante exclusivamente de todos esses fenômenos que ocorrem do século XVIII para cá. Então, no primeiro plano, o que é que nós precisamos saber? Desenvolver a imaginação sociológica, segundo o sociólogo Charles Wright Mills. Essa é uma das respostas para a primeira pergunta. Para que serve a sociologia? Por que estudar a sociologia? Para que tenhamos a capacidade de desenvolver essa imaginação sociológica. Vou citar outro sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, radicado na Inglaterra. Bauman diz que, acerca dos fenômenos sociais, acerca dos objetos de estudo da sociologia, esses objetos estão embutidos no nosso cotidiano. Veja a genialidade, a percepção que Zygmunt Bauman tem de apontar o caminho para o estudo da sociologia. Não é? Para que serve a sociologia? Para que a gente possa
entender o seu principal objeto, que está embutido no nosso cotidiano. E o que está embutido no nosso cotidiano? Ora mais, as nossas relações sociais. O que está embutido no nosso cotidiano? Os fenômenos sociais. O que está embutido no nosso cotidiano? As nossas ações sociais. E todas essas ações sociais, todas as nossas relações sociais, todos esses fenômenos sociais são resultantes, portanto, da nossa própria ação. Portanto, da ação do homem vivendo em sociedade. E aí temos que entender isso como objeto, como coisa, como disse Émile Durkheim. O fenômeno social deve ser observado tal como coisa, para que ele fique perceptível aos olhos de quem se propõe a estudar a sociologia. Esses fenômenos sociais que estão embutidos no nosso cotidiano, esses objetos da sociologia que estão embutidos no nosso cotidiano, são os elementos que nós iremos tratar daqui em diante, a partir do desenvolvimento daquilo que falei, acerca da imaginação sociológica e da compreensão desses fenômenos como coisa, da compreensão desses objetos como coisas que nós precisamos enxergar de forma muito mais clara. Por isso que Bauman diz no seu Aprendendo a Pensar com a Sociologia. A sociologia, além de fazer com que nós tenhamos uma compreensão maior acerca dos fenômenos sociais, acerca dos seus objetos, ela nos torna mais sensíveis à realidade, porque nós passamos a compreender de forma muito mais minuciosa o que é que causam esses fenômenos, quais são os elementos causadores desses fenômenos e quais são as consequências desses fenômenos. E aí despertamos uma sensibilidade muito maior para a realidade na qual nós estamos inseridos. Por isso que a sociologia, além de ensinar o indivíduo a compreender a sua realidade social, ela ensina também o indivíduo a tratar essa realidade social. Ou seja, se nós discutirmos aqui alguma questão social, um problema que possa afetar toda uma estrutura social, nós podemos, além disso, de compreender as consequências desse problema, nós podemos também apontar uma solução, uma resolutividade para esse problema. Eis o grande trunfo da sociologia. Eis para que serve a sociologia. Portanto, nós começamos a dinamizar esse processo de compreensão. Nós começamos a enxergar, portanto, além daquilo que está posto. Perceba, por exemplo, que uma cadeira tem um significado. Uma cadeira tem um significado e nós conhecemos esse significado porque foi dada uma nomenclatura a essa cadeira. Mas repare, além desse significado, a cadeira, pela sua própria nomenclatura, possui também uma representação social. E como é que nós conhecemos, entendemos, compreendemos essa representação social? A partir do estudo sociológico. Então, uma cadeira não é apenas uma cadeira pela sua nomenclatura. Uma cadeira é um objeto que possui uma representação social, um significado que lhe foi atribuído pela própria estrutura de sociedade aonde ela foi constituída. Então, repare, qual a representação social da cadeira? A cadeira tem uma representação estética, ela foi desenhada, ela foi elaborada, ela foi preconcebida por alguém e que esse alguém externalizou a sua criatividade, que está vinculado à sua cultura, ao seu processo de constituição social, para poder desenhar essa cadeira. Então, repare, uma representação estética. E repare, a cadeira também possui uma representação ética. Por que possui uma representação ética e uma representação até moral também? Porque a cadeira foi feita para sentar. Quando você sobe e fica de pé na cadeira, você está infringindo essa representação moral. Imagine você numa sala de aula, por exemplo. Os alunos estão ali todos sentados, não é mesmo? E não estão de pé sobre as cadeiras ou as carteiras, exatamente porque as carteiras da sala de aula possuem uma representação social. Isso parece até ser muito simples, parece até ser uma preocupação que nós não teríamos no nosso cotidiano. Contudo, são essas preocupações que a sociologia nos traz, são essas preocupações que a sociologia nos coloca, que na verdade nós consideramos essas preocupações como inquietações sociológicas. Veja, falei da imaginação sociológica de Charles Wright Mills, e é aí que reside a imaginação sociológica, enxergar esses significados, enxergar
essas representações sociais, tá certo? Então, no nosso próximo encontro, nós vamos continuar, ainda como a introdução à sociologia, apontando algumas novas perspectivas acerca dessa discussão sociológica que nós vamos ter daqui para frente. Sempre deixarei uma dica de leitura para quem quiser aprofundar as discussões que nós teremos aqui, e neste caso, nesse nosso primeiro encontro, como se trata de discutirmos o que é a sociologia e para que serve a sociologia, deixo a dica de leitura para vocês. Leiam esse texto, Aprendendo a Pensar com a Sociologia, do sociólogo Zygmunt Bauman. Aqui você vai aprofundar o seu conhecimento acerca da ciência da sociedade.